A paz do Senhor a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Meu nome é Arthur e eu sei que eu fiquei um pouco de tempo sem fazer vídeo, mas estamos aqui de volta. E hoje eu queria falar com os irmãos a respeito da questão do desânimo na vida do cristão. Às vezes você está desanimado por conta de algo que Deus prometeu que ia acontecer na sua vida e ainda não aconteceu. Às vezes você se encontra desamparado a respeito de uma situação que você queria ver resolvida na sua vida e ainda não viu. E isso às vezes traz angústia no coração, e traz no coração de todos nós. E Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito dessa questão, a respeito desses motivos e daquilo que deve nos fazer seguir em frente. Então talvez você olhe para a sua vida e pense, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou mudando o mundo? Por que eu não estou alcançando grandes coisas no Senhor? E as promessas que Ele me fez no passado, onde é que elas estão? E por que tudo parece tão parado na minha vida? Por que as coisas não se movimentam do jeito que eu gostaria que se movimentassem? Eu batalhei tanto, eu me esforcei, eu estudei, eu fiz aquilo que humanamente possível eu poderia fazer. Mas as coisas não mudaram. E você se pergunta muitas vezes, por que continuar esperando? Por que eu preciso continuar esperando em Deus? Por um relacionamento saudável? Por que eu preciso continuar esperando em Deus? Por um trabalho? Por um bom trabalho? Né? É claro, fazendo o esforço necessário, mas por que eu tenho que continuar esperando, ao invés de dar um jeitinho? E a mensagem que eu tenho para os irmãos nessa manhã é que Deus não mede a fama e o sucesso do jeito que o mundo mede. Ele não mede as pessoas por aquilo que elas já alcançaram. Deus nunca mediu ninguém assim. E você vê isso na história de todos os personagens bíblicos, desde Gênesis até o Apocalipse. Você vê isso na vida de Abraão, você vê isso na vida de Jacó, você vê isso na vida de Davi. Nenhum desses homens eles eram grandes quando Deus os chamou. Pelo contrário, foi Deus que tornou todos eles grandes. Então a gente já vê a partir daí que Deus não mede sucesso como o mundo mede. Ele mede a fidelidade e não a fama. Ele mede o zelo e a obediência. E é a partir daí que a gente pode falar a respeito disso. Por quê? Porque muitas vezes na nossa vida a gente quer realmente alcançar os lugares que os outros alcançaram. A gente vê irmãos e irmãs, até na igreja mesmo, alcançando grandes alturas em Deus. No ministério, na sua vida pessoal, na sua família, sonhos cumpridos, alguns desejos realizados, coisas que foram oradas. E nós muitas vezes nos sentimos desamparados em Deus porque essas coisas ainda não aconteceram conosco. Mas o que o Senhor tem para te falar, e também me falou, é que Deus enxerga tudo aquilo que você faz. Então não fique preocupado com as coisas que ainda não aconteceram. Apenas persista em obediência. A gente tem que entender que diferente do mundo, onde muitas vezes os nossos esforços eles não são recompensados, onde você pode batalhar por anos para poder obter algo, e muitas vezes esse algo não se realiza, no Senhor isso não acontece. A Bíblia fala claramente que tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá, isso serve para as coisas boas e ruins. E ninguém escapa a essa realidade no Senhor. Então nós que estamos plantando coisas boas para a nossa vida, para a nossa família, nós temos que ter essa percepção espiritual, esse entendimento. Enquanto jovens mesmo, eu também sou jovem, mas enquanto jovens mesmo, de que o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida. E Ele quer fazer coisas novas. As suas obras, as orações que você faz no seu quarto quando ninguém mais vê, a sua obediência, a bondade que você tem quando você trata com as pessoas, os trabalhos que você faz na igreja, a sua perseverança no meio das dificuldades e das tribulações, tudo aquilo que você faz quando resiste ao pecado, quando resiste à tentação, Deus vê cada um desses esforços e Ele vai te recompensar no momento certo. Não ouça o mundo que fala, olha, mas parece que Deus te abandonou, olha, cuidado, você está desamparado, você precisa buscar as coisas por si só. Não ouça isso, porque nisso caíram aqueles que rejeitaram a Deus. Essa é a diferença entre Esaú e Jacó. Esaú, tendo todo o direito da primogenitura, ele foi um homem que rejeitou completamente aquilo que Deus tinha dado a ele por direito de nascimento, enquanto que Jacó valorizava aquilo mais que o seu irmão. É claro que Jacó depois, ele mesmo foi, digamos assim, recompensado pelo mal que ele fez ao irmão, né? Ele foi punido por Deus também depois. Mas a questão aqui é que o princípio permanece. Jacó, ele foi visto diante de Deus como um homem justo, pelo seu arrependimento e porque também percebeu que aquilo que Deus tinha era muito valioso.
E ele valorizava as coisas que Deus tinha mais do que qualquer objeto, qualquer prato de lentilhas que o irmão dele pudesse ter, que ele pudesse dar para o irmão dele. Então o princípio que a gente tem aqui, ele é um só. Aqueles que valorizam aquilo que é de Deus, aqueles que valorizam a bênção do Senhor, esses são os recompensados. É desses que o Senhor quer tratar. E o meu encorajamento para você, meu irmão e minha irmã, é que você continue perseverando no caminho do Senhor. Essas coisas, todas essas coisas que eu falei aqui, a obediência, a bondade com o próximo, a perseverança, todas essas coisas são vistas pelo Senhor. E nenhuma delas é passada despercebido. Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele também colherá. E a Bíblia fala que Deus tem planos para nós muito acima dos nossos próprios planos, muito acima das coisas que a gente poderia obter, que a gente poderia sonhar, sequer sonhar. Então, o meu encorajamento para você, meu irmão, que está vendo essa mensagem é: não desanime, permaneça no Senhor. A gente muitas vezes olha para o mundo lá fora, as pessoas conquistando as coisas rapidamente, até de maneiras ilícitas no país que a gente vive, e a gente fica assim: caramba, eu que estou sendo burro, eu que estou sendo bobo, porque eu não tenho parte nessas coisas. Eu não tenho parte na desonestidade, eu não tenho parte na prostituição, eu não tenho parte em nenhuma dessas coisas, mas a minha vida não anda. E eu fui enviado pelo Senhor para poder falar nessa manhã: a sua vida está andando. Deus está trabalhando na sua vida, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio desse silêncio, mesmo no meio da calmaria. E é isso que eu quero trazer para os irmãos aqui. O céu vê, Deus recompensa, permaneça fiel em Deus. Amém? Eu quero saber o que os irmãos acharam depois. Eu agradeço a vocês por terem visto esse vídeo. Eu estou há 1 ano já sem fazer vídeo nesse canal, mas agora eu vou voltar e com a graça do Senhor vamos seguir em frente, amém? Vocês me animando, eu animando vocês e juntos, com ânimo no Senhor, persistindo até que Ele venha. Glória a Deus, Deus abençoe a todos.